Oi, hoje vamos conversar um pouquinho sobre Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: habite ricamente em vocês a palavra do Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. O que nós podemos entender de habite ricamente? O que significa o ricamente? Para que isso aconteça, nós precisamos sempre disciplina e muito estudo dos ensinamentos de Jesus e não esquecendo do nosso autoconhecimento. Muitas vezes a gente bate no peito e fala, né? Eu tenho fé, eu creio, eu confio. Mas na primeira dificuldade do dia, a gente já fica irritado, já ficamos inconformados. Como é que pode isso acontecer? Né? A gente sempre pergunta. Pode ser uma fechada no trânsito, um ônibus que você perdeu, uma resposta atravessada, né, de algum familiar bem no início da manhã. Qualquer coisa simples e a gente perde o controle. Onde está a nossa fé? Onde está o nosso equilíbrio e o nosso controle emocional? Se discordamos em algo de alguém próximo, e hoje em dia isso é muito fácil de acontecer, né? As redes sociais estão aí, já é motivo para que nós nos sintamos mal, incompreendidos, já logo partimos para a censura. Afinal de contas, o que interessa é o nosso ponto de vista. Dizemos que temos que amar o próximo, da mesma forma que Jesus nos ensinou. Mas, com muita facilidade, a gente perde a paciência. E aí a gente pede a Deus para nos dar paciência. Só que nós não recebemos paciência. Jesus nos envia situações que a gente possa vivenciar a paciência, praticar a paciência. E a gente é reprovado logo no início, né? Então, discordou, ficou aborrecido, aí vem a irritação, a impaciência e o desespero. Isso toma conta da gente com uma grande facilidade. Mais uma vez a gente perde a oportunidade de realmente praticar e de saber o que realmente justifica a pena a perda de controle. Perdemos mais uma vez, sem analisar, sem pararmos um segundo para pensar. Aquela pessoa que nos incomodou logo no início, ela pode estar com um dia ruim, ela pode estar com um problema, pode não ter tido a intenção de fazer aquilo, fez sem pensar, de uma maneira automática, né? Então a gente precisa aprender a lidar com essas dificuldades e trabalhar a nossa compreensão da vida. Reclamar significa clamar duas vezes. Quando nós reclamamos, a gente reclama é de coisa ruim, certo? Então nós estamos clamando duas vezes aquela coisa ruim. Então o que adianta reclamar? Toma atitude, vai lá e faz, muda, né? Não fica esperando que o outro tome a atitude que faça você. Quando Jesus, às vezes, nos coloca uma situação desafiadora, né? Ele nos pede um sacrifício. Jesus nunca nos dá situações que ele saiba que a gente não tem condição de cumprir. Nós temos a nossa responsabilidade sobre o nosso crescimento. Qualquer coisa que nos acontece, aí fica mais difícil ainda. A gente se revolta, por que Jesus fez isso comigo? Por que Deus não me ouve? O que está acontecendo? Mas a gente não para pensar. Olha as frases que são muito comuns. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Ou então, eu estou muito velho para mudar, eu vou continuar desse mesmo jeito. Não. Sempre é tempo para mudar e a hora é agora. Se você percebeu que precisa mudar, vai agora. A gente precisa evoluir. Nós não temos inimigos, na verdade. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós lutamos contra nós mesmos, contra as nossas deficiências.
Só que para isso a gente precisa ter consciência delas. A gente tem que reconhecer e vigiar todo dia, né? Orar e vigiar. E você tem que saber qual que é a sua deficiência maior e todos os dias lutar um pouquinho para que isso possa mudar. Outra frase que é muito comum é falar assim: eu não fico calado mesmo, eu tenho que responder. Se eu não der uma resposta à altura, eu vou enlouquecer. Eu não vou ficar entalada com isso. Enlouquecer a gente vai se não parar para pensar, se autoconhecer e parar um segundo só. Por um segundo a gente tem condição de analisar e perceber que muita situação ruim pode ser evitada por ficar em silêncio. Não há necessidade de sair respondendo tudo. Você tem que trabalhar dentro do seu coração. Se você não fica magoado, você não tem que perdoar ninguém. Então, você se magoa às vezes sem necessidade. O que nos acontece é que a gente quer que os nossos desejos sejam satisfeitos de qualquer forma, independente se seja um pedido que a gente fez para Deus ou se é durante o convívio com as outras pessoas, né? E a todo momento a gente perde oportunidade de vivenciar os ensinamentos de Jesus e trabalhar para o nosso próprio crescimento, né? O tempo passa voando, passa muito rápido e a gente perde tempo de praticar os ensinamentos o tempo todo. Então a gente precisa tomar consciência de nossas deficiências morais e tentar trabalhar isso. Nós precisamos de viver ricamente os ensinamentos de Jesus, verdadeiramente, a praticar o amor puro e verdadeiro, como Jesus nos ensinou. É fácil? De jeito nenhum. Todos nós estamos no mesmo barco, na mesma tentativa. Mas se nós não nos conscientizamos da importância disso e do tanto que a gente precisa praticar, a gente nunca vai começar. Vai estar sempre adiando para amanhã, para amanhã, para amanhã. Santo Agostinho dizia uma frase assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Olha só que interessante. Passar em revista, né? Interrogar a sua consciência. Isso acontece também com a ordem religiosa dos jesuítas, que foi fundada pelo Santo Inácio de Loyola. Então, os jesuítas, quando chega no meio do dia, eles param e vão prestar atenção que sentimento está ocupando grande parte do coração. E aí ele vai verificar se esse sentimento é importante ou não. Se for um sentimento que não vai levar a crescimento, a obrigação de cada um é tirar isso do coração. Então nós precisamos praticar isso de alguma forma também. Esvaziar o nosso coração de sentimentos que não vão nos ajudar, não vão resolver os nossos problemas e nem vão levar a gente a lugar nenhum produtivo, né? Alguma coisa de útil. Segundo Paulo, a boa nova deve irradiar de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. Olha só que bacana. A boa nova deve irradiar-se de nossa alma. Então, nós temos que refletir o que está dentro da nossa alma. O Simão Pedro, logo após a morte de Jesus, ele passou a curar os doentes. Então, era muito comum eles enfileirarem macas de pessoas doentes nos caminhos que Pedro ia passar. E Pedro curava só de passar perto. Às vezes a sombra dele passava pelos doentes e já era suficiente para curar. Então, que nós possamos pensar a qualidade da sombra que cada um de nós tem. O que nós irradiamos? Que sombra nós projetamos? Que exemplo nós estamos dando? Para quem e como estamos estendendo a nossa mão para quem precisa? Qual a sombra que cada um projeta?
Olha que interessante, né? Então, que nós possamos diariamente interrogar a nossa consciência e para que possamos viver ricamente os ensinamentos de Jesus, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades. Para isso, a gente precisa continuar estudando o tempo todo, praticando com muita disciplina, para que a gente consiga fixar e deixar isso dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, para que a nossa alma possa verdadeiramente, ricamente, irradiar os ensinamentos de Jesus. Então, mãos à obra!